5. A vida diária, como prática espiritual. A título de introdução à questão da meditação na vida cotidiana, eu gostaria de relatar algumas das minhas experiências e um pouco do meu treinamento no Tibete. Lá, aos 2 anos de idade, eu fui reconhecido como um Tuko, alguém que direcionou renascimentos sucessivos em benefícios dos seres humanos. Isso quer dizer que era esperado de mim algo um tanto especial. Aos 5 anos, eu já havia aprendido a ler e a escrever. Eu tinha meu próprio tutor, o que por um lado foi uma grande sorte, pois todos os dias, o dia inteiro, eu tinha alguém ao meu lado para me ensinar. Por outro lado, sempre que eu cometia um erro ou esquecia uma lição, ouvia o zunir da vara. Ainda criança, na tenra idade, vi-me exposto a ensinamentos espirituais profundos, quer em grupo, quer em particular, com meu tutor. Estudei a natureza da verdade absoluta e da verdade relativa, e foi então que me deparei pela primeira vez com a verdade da impermanência. Houve um momento em que o nosso universo não estava ali. Lentamente ele passou a existir e com o passar do tempo ele envelhecerá. E em algum momento ele se dispersará, mesmo que o nosso corpo não se encontrava aqui há um tempo atrás. A cada dia ele envelhece e algum dia ele deixará de existir. Tudo na nossa experiência está sujeito à impermanência. Reconhecer essa verdade é fundamental para cultivarmos uma experiência de perspectiva espiritual. Quando encontrei esse ensinamento pela primeira vez, eu tive forte resistência a ele. Simplesmente não queria ouvi-lo. Eu pensava, sim, é claro, as estações mudam, as pessoas mudam, as vidas mudam. E daí? Não dei tanta atenção a ele. Ao chegar aos 9 anos, porém, depois de ter ouvido esses ensinamentos repetidas vezes, havia começado a contemplar a impermanência, adquirindo então uma compreensão da sua natureza. De início, compreender a impermanência não mudou as coisas para mim de maneira drástica. Eu passei a sentir apenas um pouco menos de possessividade, um pouco menos de desejo e apego pelas coisas da vida às quais normalmente nos prendemos. A mudança foi muito sutil e se assentava na compreensão de que as coisas não eram exatamente tão reais quanto antes pareciam ser. Essa mudança de perspectiva foi de enorme ajuda na ocasião em que minha mãe faleceu, quando eu tinha somente 11 anos de idade. Também ajudou quando eu estava com 12 anos e o meu irmão morreu, e aos 13, quando meu querido protetor e professor teve que partir. Essas experiências de morte e separação não foram fáceis, mas a mudança de percepção que veio com a contemplação da impermanência tornou-as menos insuportáveis. E mais tarde, essa perspectiva me auxiliou quando eu tive que enfrentar a perda de meu monastério e do meu país. Aprendi que quanto mais apegados nós somos aos nossos bens e aos relacionamentos no mundo, e quanto mais importantes e necessários pensamos que são, tanto mais dor sentimos quando deixam de existir. Só isso já é razão suficiente para contemplarmos a impermanência. Também é muito importante compreender a sorte que é ter um corpo humano. A maioria de nós aceita a existência humana superficialmente, como algo a que temos direito. Nós nos tornamos insensíveis à alegria natural de ter uma forma humana. Nem todos têm o olho da sabedoria, mas aqueles que o têm nos falam de outras formas de experiência, além da nossa. Ainda assim, a maior de todas as oportunidades é encontrada no nascimento humano. Em um outro treino, podemos vir a ter um corpo que seja aparentemente mais prazeroso, mas nunca seremos capazes de realizar tudo o que como seres humanos está ao nosso alcance. Simplesmente não teremos capacidade para isso. Algumas vezes as pessoas deixam de se dar conta da oportunidade incomparável que têm porque suas vidas são decepcionantes ou muito exigentes, e elas perdem interesse em fazer uso de suas capacidades humanas. Isso é um grave erro. As oportunidades que este corpo oferece, neste exato momento,
são grandes demais para que as deixemos passar por causa de decepções ou dificuldades. É como se você tivesse tomado emprestada uma canoa para cruzar um rio e, em vez de usá-la de imediato, demorasse, esquecendo que ela não era sua e que havia apenas sido emprestada a você. Se você não aproveitar enquanto a tem, nunca irá atravessar o rio, pois mais cedo ou mais tarde, a canoa emprestada será tomada de volta e a oportunidade perdida. Este corpo humano é um veículo raro e nós precisamos usá-lo bem, sem demora. A finalidade mais elevada de um nascimento humano precioso é o progresso espiritual. Se não formos capazes de cobrir grandes distâncias, pelo menos podemos fazer algum avanço. Ou ainda melhor, podemos ajudar os outros a progredir. No mínimo dos mínimos, não devemos fazer os outros sofrerem. A vida é como um piquenique em uma tarde de domingo. Ela não dura muito tempo. Só olhar o sol, sentir o perfume das flores ou respirar o ar puro já é uma alegria. Mas que desperdício, se tudo o que fazemos é ficar discutindo onde pôr a toalha, quem vai sentar em um canto, quem vai ficar com o peito ou a coxa do frango. Mais cedo ou mais tarde, o tempo fecha, a tarde cai e o piquenique acaba. E tudo o que fizemos foi ficar discutindo e implicando uns com os outros. Pense em tudo que se perdeu. Você pode estar se perguntando, se tudo é impermanente, se nada dura, como pode fazer alguém viver feliz? É verdade que não podemos de fato agarrar ou nos prender às coisas, mas podemos usar esse conhecimento para olhar a vida de forma diferente, como uma oportunidade muito breve e rara. Se trouxermos à nossa vida a maturidade de saber que tudo é impermanente, vamos ver que nossas experiências serão mais ricas, nossos relacionamentos mais sinceros e teremos maior apreciação por tudo aquilo que já desfrutamos. Também seremos mais pacientes, compreenderemos que por pior que as coisas possam parecer no momento, as circunstâncias infelizes não podem durar. Teremos a sensação de que é possível suportá-las até que passem e com maior paciência seremos mais dedicados com as pessoas à nossa volta. Não é tão difícil manifestar um gesto amoroso quando nos damos conta de que talvez nunca mais estaremos com a nossa tia-avó. Por que não deixá-la feliz? Por que não dispor de tempo para ouvir todas aquelas histórias antigas? Chegar à compreensão da impermanência e ao desejo autêntico de fazer os outros felizes, nesta breve oportunidade que temos juntos, constitui o começo da verdadeira prática espiritual. É esse tipo de sinceridade que efetivamente catalisa a transformação em nossa mente e em nosso ser. Não precisamos raspar a cabeça, nem usar vestes especiais. Não precisamos sair de casa, nem dormir em uma cama de pedras. A prática espiritual não requer condições austeras, apenas um bom coração e a maturidade de compreender a impermanência. Isso nos fará progredir. Se apenas exibirmos a nossa espiritualidade, queimando o incenso correto, sentando na postura correta e dizendo as palavras corretas, corremos o risco de nos tornarmos mais orgulhosos, paternalistas, implicantes e donos da verdade. Esse tipo de falsa prática não é de benefício algum, para nós nem para os outros. O objetivo da prática espiritual não é aumentar os nossos defeitos. Ao ouvir essas coisas pela primeira vez, podemos nos sentir inspirados. Escutar estas verdades nos aquece por dentro, nos deixa alegres. Mas é um pouco como cobrir um remendo, um buraco em nossa roupa. Se não o costuramos bem, logo logo ele vai começar a cair e o buraco aparecerá novamente. É aí que nos deparamos com a contemplação e a meditação. Embora possamos ser inspirados e tocados pela simplicidade e pela profundidade de uma visão espiritualizada da vida, ainda assim, nossos hábitos são muito arraigados e continua sendo difícil lidarmos com o mundo. A prática eficaz requer uma reiteração constante daquilo que sabemos ser verdade.